Há milênios, nas terras férteis da antiga Mesopotâmia, surgia uma civilização que moldaria os rumos da história. Esta região, habitada por diversos povos e reinos, testemunhou a ascensão de um império que ecoaria pela eternidade, o Império Persa. No século VI a.C., uma figura destemida e ambiciosa emergiu das terras da Pérsia. Seu nome era Ciro, o Grande, um líder carismático cuja visão e habilidade militar o conduziram à fundação de um império formidável. Com astúcia política e estratégias militares admiráveis, Ciro unificou tribos dispersas e consolidou o poder, estabelecendo as bases do Império Persa. A história do Império Persa é entrelaçada com figuras notáveis como Dário, o Grande, e Xerxes, que expandiram suas fronteiras através de campanhas militares ousadas e administração eficiente. O Império Persa floresceu, abrangendo vastas terras, desde o Egito até as regiões da Índia, conectando povos e culturas diversas sob uma única bandeira. O legado político e cultural dos persas ecoou por séculos, influenciando o desenvolvimento de sociedades e moldando as dinâmicas geopolíticas do mundo antigo. Sua riqueza, arte, religião e sistema administrativo deixaram marcas indeléveis na história da humanidade. No entanto, o esplendor do Império Persa também enfrentou desafios. Conflitos com a Grécia Antiga, como as famosas Guerras Médicas, narram batalhas épicas entre duas potências que moldariam o futuro da civilização ocidental. Explorar as nuances do Império Persa é mergulhar em uma tapeçaria complexa de conquistas, influências culturais e confrontos épicos. Uma jornada através das páginas da história que revela não apenas a grandeza de um império, mas também a resiliência e a riqueza de uma civilização que deixou um legado duradouro para o mundo. A história do Império Persa começou com Ciro, um líder visionário e carismático. Descendente da dinastia Aquemênida, ele uniu tribos dispersas na região da Pérsia por volta do século VI a.C. Com habilidade estratégica e diplomática, Ciro expandiu suas fronteiras, consolidando territórios e ganhando lealdade de povos conquistados. A campanha de Ciro foi marcada por conquistas notáveis. Sua primeira grande empreitada foi contra o Império Medo, liderado por Astíages, seu próprio avô. Ciro surpreendeu o mundo ao derrotar Astíages, consolidando o controle persa sobre a Média. Em seguida, Ciro mirou na dominação da rica e poderosa Lídia, governada por Creso. Após uma série de batalhas decisivas, Ciro emergiu vitorioso, expandindo ainda mais seu império e solidificando sua reputação como um conquistador formidável. A perspicácia de Ciro não estava apenas em sua habilidade militar, mas também em sua visão política. Ao conquistar territórios, ele adotava uma política tolerante, permitindo que povos subjugados mantivessem suas tradições, línguas e sistemas de governo, desde que demonstrassem lealdade ao Império Persa. Com a morte de Ciro, seu legado foi continuado por sucessores notáveis, como Dário, o Grande. Dário expandiu ainda mais os limites do Império Persa, estendendo-o até as fronteiras do Egito e da Índia. Sua administração eficiente e sistemas de comunicação avançados contribuíram para a coesão e estabilidade do vasto império. O Império Persa, durante essa fase inicial, não apenas se destacou por suas conquistas territoriais, mas também por sua organização política e governança, tornando-se uma potência dominante no cenário mundial antigo. No cerne do Império Persa, a sociedade era um intrincado tecido entrelaçado por diversas tradições e uma estrutura social complexa. Na base dessa sociedade estavam os camponeses e artesãos, fundamentais para a economia agrária do Império. Eles trabalhavam a terra, cultivando colheitas e produzindo bens essenciais para o sustento do império. Acima deles estavam os comerciantes e mercadores, cujas atividades mercantis enriqueciam as cidades e alimentavam a economia. A nobreza e os aristocratas formavam a classe dominante, desempenhando papéis cruciais na administração, política e exército. Eles eram frequentemente recompensados com terras e privilégios em troca de serviços prestados ao império. A religião ocupava um lugar central na vida cotidiana dos persas. O zoroastrismo, uma das primeiras religiões monoteístas, era a fé predominante, pregando valores de dualidade entre o bem e o mal, representados por Ahura Mazda e Angra Mainyu, respectivamente. Os templos, conhecidos como Fogo Eternos, eram locais de adoração e veneração, onde o fogo sagrado era mantido aceso como símbolo da divindade e pureza espiritual. A arte persa refletia a riqueza e sofisticação do império.
A arquitetura monumental, como os famosos palácios de Persépolis e Susa, exibiam uma mistura de influências culturais e técnicas avançadas de construção. Esculturas, relevos e pinturas adornavam esses edifícios, retratando cenas da vida cortesã, batalhas gloriosas e rituais religiosos. A cerâmica, ourivesaria e tapeçaria também eram expressões artísticas de destaque, evidenciando a habilidade e o refinamento técnico dos artesãos persas. Nesse ambiente multifacetado, a sociedade persa era um reflexo da diversidade cultural, religiosa e artística que florescia sob o teto de um império expansivo e influente. A história do Império Persa é marcada por conquistas notáveis e conflitos épicos que moldaram seu alcance e influência. Entre os episódios mais famosos estão as Guerras Médicas, uma série de conflitos entre o Império Persa e a Grécia Antiga. As revoltas gregas nas cidades-estado da Jônia levaram à intervenção persa na Grécia, desencadeando as guerras greco-persas. A lendária Batalha de Maratona, onde os gregos derrotaram as forças persas em 490 a.C., foi um ponto de virada inicial. No entanto, a resposta persa veio na famosa Batalha de Termópilas e na subsequente queima de Atenas. A Batalha de Salamina foi um momento crucial, onde a marinha grega obteve uma vitória decisiva. Além das guerras com os gregos, o Império Persa manteve interações significativas com outras civilizações. A expansão para o leste trouxe conflitos com os reinos da Mesopotâmia e do Vale do Indo. As conquistas de Dário, o Grande, estenderam as fronteiras até o Egito e a Índia, incorporando diversas culturas e povos ao império. Apesar dos conflitos, o Império Persa também cultivou relações diplomáticas e comerciais. A famosa Rota da Seda, uma rede de rotas comerciais, facilitou o intercâmbio cultural e econômico entre o Oriente e o Ocidente, fortalecendo a posição do Império como um centro de comércio e cultura. Esses episódios de conquistas e conflitos não apenas definiram a extensão territorial do Império Persa, mas também influenciaram profundamente as relações políticas e culturais na Eurásia Antiga. Essa mistura de conflitos e interações moldou a história e o legado duradouro do Império Persa no cenário mundial. O esplendoroso Império Persa, outrora dominante e vasto, começou a enfrentar uma série de desafios internos e externos que minaram sua estabilidade e poderio. Nos últimos anos do reinado dos Aquemênidas, a administração centralizada enfrentou dificuldades para controlar o vasto território. Disputas de sucessão entre os herdeiros dos reis resultaram em conflitos internos, enfraquecendo a coesão e a liderança do império. Além disso, a corrupção administrativa e os problemas econômicos começaram a minar a força do Estado persa. Enquanto isso, no cenário externo, Alexandre, o Grande, liderava uma campanha de conquista que visava a expansão do Império Macedônico. Em uma série de campanhas militares, ele avançou inexoravelmente em direção ao coração do Império Persa. Batalhas decisivas, como as de Granico, Issos e Gaugamela, enfraqueceram consideravelmente as defesas persas. A batalha final ocorreu em 331 a.C. em Gaugamela, onde as forças de Alexandre derrotaram definitivamente o exército persa liderado por Dário III. Com essa derrota, o Império Persa entrou em um período de declínio irreversível. Alexandre assumiu o controle da Pérsia, capturou a capital Persépolis e expandiu seu império para incluir as vastas terras persas. A morte de Alexandre e a subsequente divisão de seu império não foram capazes de restaurar a glória do Império Persa. No entanto, o legado deixado pelos Aquemênidas permaneceu significativo. Sua cultura, arte e influência administrativa continuaram a moldar as regiões que um dia dominaram. A queda do Império Persa marcou o fim de uma era de grandiosidade e poder no Oriente Médio, abrindo caminho para outras civilizações e impérios, mas deixando um legado cultural e político que ecoaria através dos séculos. O Império Persa, apesar de sua queda, deixou um legado impressionante que ecoou através dos séculos, moldando civilizações e influenciando culturas por todo o mundo antigo e além. O Império Persa foi um ponto crucial de intercâmbio cultural, onde ideias, arte e conhecimento fluíam entre o Oriente e o Ocidente. A rica diversidade étnica e cultural dentro do Império permitiu a preservação e disseminação de diversas tradições. Seu sistema administrativo e de comunicação estabeleceu padrões que influenciaram impérios posteriores, facilitando a governança e a unificação de territórios vastos. A grandiosidade arquitetônica dos Aquemênidas é notável até os dias atuais.
O Palácio de Persépolis, majestosamente construído por Dário, o Grande, é um testemunho da engenhosidade e habilidade artística persa. Os elementos decorativos e estruturais destes monumentos serviram de inspiração para muitas outras culturas e civilizações ao longo dos séculos. A influência do zoroastrismo, a religião oficial do Império Persa, estendeu-se para além das fronteiras do Império. Seus princípios éticos e morais, como a luta entre o bem e o mal, moldaram conceitos encontrados em várias religiões e filosofias posteriores. A tolerância religiosa dos persas também influenciou políticas em impérios futuros, promovendo a coexistência de diferentes crenças. O legado do Império Persa na história mundial é imenso. Suas guerras com a Grécia Antiga sob Alexandre, o Grande, marcaram um ponto de virada significativo, resultando em um intercâmbio cultural profundo entre Oriente e Ocidente. A queda do Império Aquemênida não apagou sua influência, mas sim a transformou e a integrou na narrativa histórica global. Mesmo após sua queda, o Império Persa continua a inspirar e fascinar historiadores, arqueólogos, artistas e pensadores. Seu legado não se restringe apenas aos livros de história, mas também permanece vivo nas tradições, na arte, na arquitetura e nas ideias que influenciaram e continuam a moldar o mundo moderno. O Império Persa não apenas dominou vastos territórios, mas deixou um legado cultural e histórico que transcendeu seu próprio tempo, moldando o curso da civilização e contribuindo para a riqueza e diversidade do patrimônio cultural da humanidade. Antes de ir, curta o vídeo e se inscreva no Roteiros do Tempo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo.